São Paulo negocia venda de cria de Cotia para o futebol europeu. Vamos falar sobre isso? Tem mais jogador machucado no São Paulo, um negócio inacreditável, né? Todo jogo é mais jogador machucado aí. Vamos falar muito sobre o vexame do São Paulo de ontem contra a equipe do Mirassol e várias outras notícias pra gente comentar aí com vocês. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos lá direto e reto aí, sem gracinha, porque não tem motivo pra gracinha, né? O que foi a atuação do São Paulo ontem contra a equipe do Mirassol? Que negócio inacreditável. Cara, eu pensei que aquele jogo do São Paulo contra o Sport, na estreia do Brasileiro, eu pensei que não tinha como o São Paulo fazer um jogo pior do que aquele. Eu pensei que não tinha como jogar tão mal igual tinha jogado contra o Sport na estreia do Brasileiro. Conseguiram ontem, irmão, em todos os aspectos, né? A atuação foi muito pior, levou muito menos perigo pro gol do Mirassol do que o São Paulo tinha levado pro gol do Sport na estreia do Brasileiro, entendeu? Fora que ontem perdeu enquanto o Sport empatou, né, cara? Eu pensei que não tinha como eu ver uma atuação tão ruim como foi aquela contra o Sport, e outros caras se superaram. Que atuação bizarra do time do São Paulo. Aquele tipo de jogo que você não pega nada de positivo para os próximos jogos. Nada, tá? O time perdeu, a atuação foi o lixo, entendeu? A postura do time apática o jogo inteiro. Ainda não tem uma vírgula positiva que dá para tu tirar do jogo de ontem. Atuação bizarra, até com falta de respeito, né, com o torcedor que foi lá assistir o jogo, com o torcedor que paga Premier para assistir aquela palhaçada que a gente viu em campo ontem, entendeu? Além da atuação ruim, além de perder, sentiu o São Paulo também muito confortável o jogo inteiro. Tipo, rapaziada, é isso aí mesmo, se empatar, empatou, se achar um golzinho aí, nós ganhamos. Sentiu o São Paulo ontem bem desinteressado, sendo bem sincero para vocês. Pega os jogos do São Paulo da Libertadores e vê a postura do São Paulo nos jogos da Libertadores e olha a postura do São Paulo em alguns jogos no Brasileiro, especialmente no jogo de ontem. É completamente diferente, entendeu? Parece que o time não entra focado para vencer, competindo nos jogos da Libertadores, e no Brasileiro, é só mais um jogo, né? Vamos jogar esse jogo aí de Campeonato Brasileiro para cumprir tabela. A impressão que passa é essa, entendeu? Impressionante a apatia do time, jogando em casa, ótimo público no Morumbi ontem, o time apático, sem intensidade, meio desinteressado. Cara, assim, muito decepcionante e desanimador a atuação do São Paulo ontem, tá? Eu quero começar aqui, entendeu? Que eu até coloquei aqui já, na pauta do vídeo, já coloquei isso aqui já, irmão, já destacado, porque eu quero falar isso aqui logo no começo do vídeo. Meu amigo, se o Zubeldia é ruim, se já tem muita crítica em cima dele, esse Maxi Cubeiras consegue ser pior que o Zubeldia. É inacreditável. Pior ele é, até porque ele é auxiliar do Zubeldia, né? Se ele fosse bom, ele era técnico, né? E estava em outro time e tudo mais. Meu amigo, eu queria entender o que é que foi isso aqui. Ele colocou, o São Paulo estava perdendo o jogo. Em casa, São Paulo e Mirassol no Morumbi. Em casa, o São Paulo perdendo, ele me tira o Lucas Ferreira, que é um ponta, entendeu? Um jogador de lado de campo, que estava na posição dele, ele tirou esse jogador ofensivo para colocar o Cédric Soares. A gente estava perdendo o jogo em casa e a gente tinha o Ferrarese na lateral direita, improvisado, e o Cédric de ponta também improvisado. Nosso lado direito, perdendo o jogo em casa, era Ferrarese e Cédric Soares. Como é que pode um negócio desse, cara? Dá para levar a sério um negócio desse? Aí depois, pouquíssimos minutos depois, essa substituição injustificável, ele foi e corrigiu, né? Poucos minutos depois que ele botou o Cédric no lugar o Cédric no lugar do Lucas Ferreira, pouco tempo depois ele tirou o Ferrarese e colocou o Rian Francisco, né? E o Cédric voltou para a lateral. Então, eu vou até pegar aqui, eu quero saber aqui o minuto que foi que ele corrigiu. Na hora, né, ele viu, tipo assim, eu fico imaginando o que o cara tem na cabeça dele de fazer uma substituição dessa, né? Ele faz a substituição, aí poucos minutos depois, ele vai lá e já corrige, porque ele vê a besteira, né, da bizarra substituição que ele fez, entendeu? Aí dava, pô, Gabriel, mas é que tinha pouca substituição, cara, põe o Rian Francisco para jogar lá junto com o André, põe 15 atacantes, mas tu vai pôr um lateral, tá? Pra jogar de ponta com o time precisando ganhar o jogo, velho. E um lateral que é defensivo, não é nem um cara que tem característica ofensiva.
Entendeu? Ele é um lateral defensivo, cara. Não faz sentido nenhum. Né? É tão bizarro que depois ele corrige e coloca o Ian Francisco lá, junto com o André Silva, né? E corrige essa substituição inacreditável, cara. Tipo assim, não faz sentido nenhum, velho. Tipo assim, sinceramente, rapaziada, não é à toa, né, que nos jogos que o Zubeldia tá fora e que o Maxi Cubeiras comanda o São Paulo, ele tem mais derrota e empate do que vitória. Ele só ganhou um jogo comandando o São Paulo. O resto foi tudo empate e derrota. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Entendeu? É bizarro, cara. Tipo assim, não faz sentido nenhum. Olha só. Ele colocou aqui ó, Cédric Soares no lugar do Ferreira, foi aos 66 minutos, tá? 66 minutos. Aí, aos 77, tá? Ele tira o Ferrarese e coloca o Rian. Foi 11 minutos depois, tá? Pra ele corrigir a besteira, entendeu? Ele bota o Cédric Soares e o Ferrarese na direita, né? O Ferrarese já tava. Aí, 11 minutos depois, ele põe o Rian no lugar do Ferrarese e corrige a substituição injustificável dele, entendeu? Então, rapaz, é muito triste, sinceramente, muito desanimador. O que mais me incomoda nisso tudo, tá? Eu já falei pra vocês um milhão de vezes que a questão não é perder. Perder, empatar, ganhar, ser eliminado, classificar, isso acontece toda hora, com todos os times, faz parte. O que mais me incomoda em tudo é a forma que o São Paulo se comporta jogando dentro de casa. Vocês têm noção que a gente perdeu o jogo ontem? E a gente não perdeu o jogo por acaso? A gente mereceu perder o jogo? O jogo foi 2-0 pro Mirassol, merecidamente. Você tem noção do que é bizarro a gente falar isso? Que a gente perdeu em casa pro Mirassol, entendeu? Com todo respeito à instituição Mirassol, mas com cheio de jogador refúgio de time grande, né? Inclusive o Reinaldo, tomamos gol do Reinaldo também, inclusive, né? Que é um negócio assim, tem que ver a cena do Reinaldo comemorando o gol na nossa casa ainda. Tem que aguentar ver isso, né? Desse horroroso desse Reinaldo, entendeu? Então, com todo o respeito do Mirassol, é um time cheio de refúgio de time grande. Aquele Gabriel que jogava no Flamengo há 10 anos atrás, joga no time do Mirassol. Se não me engano, foi ele que fez o gol, não foi? Enfim. Entendeu? E o que mais me incomoda é vir aqui falar que nossa derrota foi muito justa e que a gente perdeu em casa, cara, sendo dominado pelo time do Mirassol. Não foi aquele jogo que muitas vezes acontece, porra, tu joga bem pra caramba, tu finaliza 10 bolas no gol, o goleiro faz 10 defesas, faz milagre aqui, milagre lá, 3 bolas na trave, acontece de tudo, entendeu? E o time vai lá, o adversário tem uma bola, faz um gol. Isso acontece muito, o futebol tem isso, mas não foi isso que a gente viu ontem. A gente viu o Mirassol dominando o São Paulo e venceu merecidamente porque ele jogou melhor que o time do São Paulo. Entendeu, cara? O que mais me incomoda é o São Paulo não se impor jogando em casa. O que aconteceu ontem? O Mirassol se impondo e dominando o São Paulo no Morumbi. O que aconteceu no 0-0 contra o Fortaleza? O primeiro tempo inteiro, o Fortaleza pegou a bola, botou no chão e dominou as ações do jogo contra o time do São Paulo. Não foi que jogou pra caramba, o amasso não, mas se impor. É você pegar a bola, irmão, botar a bola no chão e ir pra cima do adversário, se impor. O Fortaleza fez isso o primeiro tempo inteiro contra o São Paulo no Morumbi. Entendeu? O Cruzeiro fez isso contra o São Paulo também no Morumbi. Entendeu, cara? Então, é muito triste tu ver a forma que o São Paulo se acovarda jogando dentro de casa. Isso pra mim não dá, velho. Isso pra mim é a pior coisa que tem. Pode perder, pode ser eliminado, mas desse jeito não dá. O que mais me incomoda é o jeito que o São Paulo se comporta dentro de casa. Agora, é o jeito do técnico, né? O São Paulo é um time que ofensivamente ele não tem nada, tá? O São Paulo não tem nenhum tipo de repertório ofensivo. A gente depende do Lucas e do Oscar. Quando eles estão em campo, eles pegam a bola e decidem. Se não decidir, não tem parte coletiva, não tem nada. Se esses dois estiverem em campo, a gente tem grande chance de ganhar o jogo. Porque eles são muito bons acima da média. Dois jogadores podem pegar a bola ali, irmão, com um lance e resolver o jogo. Eles têm essa capacidade. Aí, né, além dos dois, tem o Ferreirinha aqui, né, brilhando ali, com uma boa fase, né? Aí o Lucas Ferreira entra no jogo, joga bem, faz o gol, né? Aquele jogo contra o Ceará, Currião empatou o jogo que a gente tava perdendo, entendeu? Então, a gente vive de Lucas e Oscar quando estão em campo, né? Um pouquinho do Ferreirinha ali quando ele tá bem, agora ele tá machucado. E, cara, e só. A gente vive de individualidade, porque o São Paulo, quando ele não tem os seus melhores jogadores, ele não consegue, não é nem criar chance de gol e levar perigo pro adversário, é se impor. O São Paulo não se impõe, ele não leva perigo pro gol adversário. Quantas defesas o Walter fez ontem?
quantas defesas o Walter fez ontem. Cara, depois que o São Paulo tomou o primeiro gol do time do Mirassol, a gente teve uma chance de gol, velho, que foi um chute do Rodriguinho. Teve um cruzamento na área, a bola só pro Rodriguinho, ele chuta, né? Se não me engano, bate no zagueiro, vai pra escanteio. Depois não teve mais nada. Entendeu? O nosso time, ofensivamente, é um nada sem o Lucas e o Oscar. Coletivamente, não tem nada, tá? E é triste, cara. Triste isso, né? E, tipo assim, além do trabalho ruim do técnico, é muito do estilo do jogo dele também, entendeu? Um técnico muitas vezes joga pra empatar, entendeu? Vai jogar com o Palmeiras, tem medo, não quer jogar, é fazendo cera desde o primeiro minuto, não quer jogar, aí no finalzinho é punido tomando gol no final, entendeu? Um time que muitas e muitas vezes joga pra empatar, entendeu? Muitas vezes se acovarda, o adversário chega na nossa casa, se impõe, não tem medo, e isso é muito triste. Pra mim, isso aí é o pior de longe, tá? O pior de longe, tá? O auxiliar técnico do São Paulo, Maxi Cubeiras, culpou a sequência de partidas e desfalques pela derrota por 2-0 para o Mirassol neste sábado. É brincadeira, né, cara? Vou te contar um negócio. Abre aspas aí pro Maxi Cubeiras. Hoje fomos mal. A equipe não funcionou. Por mais que tenhamos esforçado, a equipe sentiu o acúmulo de jogos, a ausência de jogadores, a somatória de jogos a cada 3 jogos. No último, a mudança de clima, que foi em Recife. Não funcionou. Perdemos para um rival que fez bem o seu trabalho. Jogou fresco depois de uma semana de trabalho. Fecha aspas. Tá de brincadeira, meu irmão. Tá de sacanagem, né, cara? Por causa da sequência de jogos, que tá cansado, que tem salto. Beleza, que os desfalques fazem falta, né? O Ferreirinha faz falta, o Lucas faz falta. Todo mundo tá fora, faz falta, isso é incontestável. Agora, ele falou sobre a sequência de jogos, né? Mudança de clima em Recife. Uma perguntinha aqui, o Maxi Cubeiras. Por que o Oscar jogou ontem, então? Por que o Oscar jogou os 90 minutos lá naquele pasto do estádio dos Aflitos, naquele pasto, naquele campo horroroso, e ainda chuva, tava um pasto, os jogadores estavam de campo, irmão, parecia que tava na guerra, entendeu? Tu nem via mais a parte branca do uniforme do jogador do São Paulo, só a terra, só a lama, né? Que o gramado já era ruim e choveu ainda, então, ó, o gramado tava um horror, entendeu? Tava um horror, e o Oscar voltou há pouco tempo de lesão, jogou naquele pasto o jogo inteiro, sendo que o time estava já ganhando o jogo e com a classificação bem encaminhada, com o jogo tranquilaço. Por que não tirou o Oscar, por exemplo, daquele jogo para poupar ele? Aí ontem só aguentou jogar até o intervalo e foi substituído. Será que tem alguma coisa a ver ou será só uma coincidência? Né? Já que tá falando da sequência de jogos, se é muitos jogos, não sei o quê. Por que o André Silva, que tá jogando mal pra caramba nos últimos jogos, por que ele não descansa? Por que ele não é substituído, faltando 15 minutos para acabar, faltando 10 minutos para acabar? Isso quando é substituído. Por que ele não é substituído? O cara também tá morto, jogando mal, é verdade, tem que criticar, mas tá morto, descansado também. Entendeu? Graças a Deus que o Alisson não se machucou. O Alisson está suspenso nos próximos 2 jogos do São Paulo, da Libertadores e do Brasileiro. Ainda bem, né? Porque se ele não tiver suspenso, ele é obrigado a jogar todos os jogos. Entendeu? Porque os caras não tiram ele, não. Vão esperar ele estourar para depois tirar, né? Quando ele estourar, tiver machucado, ele vai parar de jogar. Marcos Antônio está numa sequência gigante de 11 jogos, né? Dos últimos 12 jogos que ele jogou, 11 foi como titular. Entendeu? Também não teve aí um descanso durante o período dos jogos. Jogou todo, se machucou. O Arboleda, quando teve uma sobrecarga no jogo contra o Aliança Lima, naquele 2x2 em casa, também vinha de uma porrada de jogos como titular. Entendeu? Ele não tira os jogadores, irmão, para dar descanso pros caras. Por isso que os caras estouram toda hora. Aí quer culpar, né? Claro, é só culpa dos desfalques, é só culpa do calendário, entendeu? Ninguém tem mais culpa. Os jogadores de São Paulo que entraram em campo ontem não tem culpa, o senhor Zubeldia não tem culpa, você não tem culpa. É só o calendário. São Paulo faz tudo certinho, o time joga bem, né? Fala o que tem que fazer. Se o calendário fosse um pouquinho melhor, a gente tinha ganhado o jogo antes, né? Faça-me um favor, né, cara? Que essa justificativa aí, né? Que, pelo amor de Deus. Cara, tem algumas coisas que não dá pra entender, juro, vai ter algumas coisas que, sinceramente, não fazem no sentido aí, tá?
O São Paulo chegou à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e teve 9, ou melhor, tá tendo 9 atletas no departamento médico. Ele falou o seguinte, abre aspas, não há dúvidas que em casa a equipe é forte pelo apoio do torcedor, que é importante, por isso dá a derrota. Mas basicamente a equipe jogou mal. Nós não nos encontramos em nenhum momento. Não podemos manejar como gostamos de fazer com a bola e geramos poucas situações. Não tivemos situações de gol. A equipe fez o máximo de esforço, mas sentiu o acúmulo de jogos. Vocês podem ver que são muitas baixas também por lesão. Isso acontece, fecha aspas. Eu não sei também o que acontece, né? Sei lá, se o departamento médico é um lixo, se os jogadores voltam a jogar sem estar 100% recuperado, ou se é a questão que eu falei dos jogadores jogarem uma porrada de jogos e não ser substituído e se machuca por causa disso. Eu não sei o que acontece, que é tanto jogador machucado. Eu não sei o que acontece. Entendeu? Eu sei de uma coisa, se o jogador jogar todo o jogo, não tirar o cara, ele vai estourar, porque os caras jogam a cada 72 horas, a cada 3 dias, entendeu? É botar o cara pra jogar todo jogo, ele vai machucar, isso é básico, não precisa ser médico pra saber disso não. Não precisa ser médico pra saber disso. Sobre o Oscar, ele falou o seguinte, abre aspas, hoje o Oscar sentiu incômodo, agora faremos estudos para ver como ele se encontra, por isso houve a troca. Fecha aspas. Aí eu gostei, né? Não vou saber agora qual foi o repórter que fez a pergunta, né? Porque eu queria dar os créditos aqui, porque foi uma pergunta muito boa. Perguntaram para ele se o fato dele ter jogado o jogo inteiro contra o Náutico, com um time classificado, que é aquele gramado horroroso, influenciou nele ter sentido hoje. Ele falou o seguinte, abre aspas. Falamos com o corpo médico. Todos estavam disponíveis. Todos consideravam que chegávamos bem. Brasileirão é um torneio importante, tem que somar pontos em casa. Achamos que era necessário para tentar a vitória. Sabíamos que alguns não iam jogar 90 minutos, mas aconteceu. Todos sentiram o acúmulo de jogos, fecha aspas. Tá, então tá aí. Ele falou que o DM, né, liberou, tá? Ninguém falou, ó, o Oscar vai se jogar tem risco de machucar. Ninguém falou isso segundo ele. Então, cara, sinceramente eu não sei o que acontece aí, tá? Não tem justificativa, no São Paulo ninguém fala nada, não tem transparência, só sei que é uma bizarrice, entendeu? Bizarrice aí, sem tamanho, tá? Aí o que acontece? Tava falando sobre o Oscar, né, só pra gente emendar aqui o assunto com o outro. O Oscar se machucou, né? Lembrando que o Oscar ele se machucou 2 treinos antes do jogo contra o Sport, da estreia do Brasil, ele se machucou. Aí depois ele voltou pro jogo com o Tadieres na Libertadores, que, né, depois saiu informações que ele voltou se não estava recuperado, ele voltou machucado ainda, né? Ele sabia do risco que ele podia correr, que é de se machucar de novo, né? Gravar a lesão que ele tinha se ele jogasse contra o Tadieres. O DM sabia e o Zubair já botou em campo. Todo mundo sabia, então todo mundo tinha sua parcela de culpa. Aí ele joga com o Tadieres, sente, se machuca, fica um tempão fora, 1 mês e pouco fora. Aí depois que ele voltou dessa lesão, ele jogou 35 minutos contra o Palmeiras, 66 minutos contra o Libertad, 90 minutos contra o Grêmio, 90 minutos contra o Náutico e 45 minutos ontem. Ele jogou, cara, 66 contra o Libertad, aí depois emendou 90 contra o Grêmio, como segundo volante, né, que ele jogou recuado, e contra o Náutico também jogou 90 minutos naquele campo bizarro, né, de ruim, naquele pasto lá. Então, eu não sei até onde, né, tem a parte dele estar jogando mais do que devia, né? Porque as minutagens dele são bem altas. E se não tivesse sentido ontem, também ia jogar, irmão, até o final do jogo. Entendeu? Como aconteceu com o Arboleda também, com o Marcos Antônio. O Alisson se machucou, mas tá aí jogando há 85 jogos já consecutivos. Então, é complicado, cara. Como a gente não tem transparência, não tem resposta, a gente fica imaginando isso aqui. Ou melhor, falando sobre isso aqui. Os caras jogam, cara, muitos jogos consecutivos, ainda mais o Oscar, que é um cara que tem 33 anos e vem agora de uma lesão, de 2 lesões, né, que ele já teve no ano, e é torcer, né, ele sentiu aí, torcer para não ter nada. Vai fazer exame aí hoje, né, ou amanhã, né, não sei se o São Paulo vai treinar hoje, porque hoje é domingo, né, vamos ver aí, mas é complicado, é muito complicado e preocupante, tá? Muito complicado e preocupante. Aí o seu Maxi Cubeiras, que eu falei sobre ele tem 8 jogos comandando o São Paulo na beira do campo, tá? 8 jogos. Ele tem uma miserável vitória, 4 empates e 3 derrotas, tá? Nesse período o São Paulo marcou 8 gols e tomou 10, tá? Então ele tem mais empate
e mais derrota do que vitória comandando o São Paulo na beira do gramado quando o Zubeldia está suspenso. E detalhe, tá? Detalhe, no próximo jogo do Brasileiro, ele vai estar lá de novo contra o Bahia porque o Zubeldia está suspenso. Tá? Já comentamos sobre a suspensão dupla do Zubeldia, não vou explicar não, já falei um monte de vezes já aqui no vídeo. Né? Então no próximo jogo contra o Bahia, o Zubeldia também está suspenso e esse cidadão vai estar comandando o São Paulo na beira do gramado, né, cara? Muito complicado isso aí. Muito, muito complicado mesmo, né? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Quando você pensa que você não pode ficar mais puto, você pode ficar mais puto. Cara, olha só isso aqui, cara. Olha, o São Paulo, ele só faz a gente ficar irritado mesmo, passar raiva, porque eu não gosto de maluco, tá? Olha só essa notícia aqui que o blog do São Paulo trouxe. O São Paulo negocia a vinda do lateral direito Ângelo para o Strasbourg da França, tá? Strasbourg, clube da França aí, eles fizeram uma proposta de 5 milhões de euros mais 2 milhões por metas com manutenção de um percentual e mais valia de uma futura venda. Tá? Então, o Strasbourg da França fez uma proposta de 5 milhões de euros mais 2 em metas, né? Caso ele bata quando ele for vendido para esse clube francês aí, tá bom? O Ângelo tem apenas 16 anos de idade e só pode jogar pelo clube francês quando completar 18 anos, tá? 5 milhões de euros dá 32 milhões de reais convertendo, né? Que é a proposta deles de 32 milhões, né? Aí tem mais 2 de meta, caso ele bata, que daí 12 milhões e 800 mil reais. O Ângelo, ele é um lateral direito, cara, se ele é um dos mais promissores da base do São Paulo, se não for o jogador mais promissor que a gente tem nas categorias de base. Tá tirando o Rian, tá? Os que estão, esse já estão no profissional, tô falando da base. O Ângelo é um dos garotos mais promissores, se não for o mais talentoso que a gente tem na base. Mais promissor, ele já joga na seleção, já meteu o gol em final. O moleque é muito bom e talentoso, tá? E o São Paulo tá negociando a venda dele pro Strasbourg da França por miseráveis 5 milhões de euros, mais 2 de meta, né, que vai dar 7 milhões aí, né, cara, esse clube, rapaz, tem que virar SAF mesmo, né, essa gestão do São Paulo é um negócio terrível que os caras fazem com o São Paulo, a gente critica aqui o técnico, o time, mas a maior culpada é a gestão, né, porque tudo que acontece no campo, irmão, ali é reflexo da gestão, né? Diretoria é um horror e vai fazer um péssimo negócio, como já fez várias vezes, né? 5 milhões de euros por um dos jogadores mais talentosos que a gente tem na base. Tem que bater palma pra vocês, tem que bater palma aí. Vamos ver se vai fechar isso aí ou não, acho que vai, né? Tá doando, é capaz dos caras, né, já pagar esse amanhã pra levar o garoto. Pra levar não, porque ele só pode ir com 18 anos, né? Mas pagar pra comprar logo, porque é uma oportunidade dessa, né, cara? Pagar miseráveis 5 milhões de euros por um jogador de 16 anos muito talentoso que já joga na seleção. Só o São Paulo para fazer esse negócio aí mesmo. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e saudações tricolores.